Bom dia, boa tarde, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria, é um privilégio novamente estarmos juntos aqui, podendo estudar mais um pouco da palavra do Senhor, caminhando e continuando a respeito das 9 marcas de uma igreja saudável. E nós estamos agora caminhando para a reta final desse estudo, né? Já estamos há alguns meses, começamos essa caminhada, esse tempo de estudo bíblico da palavra do Senhor, né, com base nesse tema, com base nesse livro, antes mesmo da pandemia, né? Então nós estamos aí há 3 a 4 meses estudando e estamos caminhando já para o final, graças ao bom Deus, né? E é importante e interessante que a partir de agora nós iremos conseguir fazer uma avaliação de como está a nossa igreja e de principalmente como está a nossa vida e o que nós temos feito para que a nossa igreja se torne uma igreja saudável, uma igreja relevante, uma igreja que ama a Jesus e que mostra as verdades do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, nesse momento eu queria que nós orássemos agora, abaixássemos a nossa cabeça e falássemos com o Senhor, pedisse para que Ele desse graça, sabedoria, bondade ao nosso coração para que possamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui juntos onde podemos estudar a Tua palavra. Pedimos que agora o Senhor fale ao nosso coração, à nossa vida. Pedimos que o Senhor, ó Pai, venha com bondade e misericórdia sobre nós, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Sê conosco, ó Pai, onde a Tua palavra for pregada, que o Teu nome seja glorificado, Deus. Abençoe a Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia, que ela possa ser edificada através do alicerce que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora caminhar para o último ponto do livro, uma liderança bíblica na igreja. É tão importante esse ponto porque uma liderança da igreja que não é pautada em cima de princípios bíblicos, em cima daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de liderança, faz com que muitas vezes a igreja ela se rapidamente saia dos trilhos do evangelho, se perca nas suas convicções, nas convicções bíblicas, e aí a igreja acaba padecendo. Mas é interessante porque o Mark, em seu livro, ele trata a liderança não somente como um aspecto do que a Bíblia diz a respeito do líder em si, mas também dos aspectos que envolvem os membros da igreja com relação à vida dos seus líderes. Porque muitas vezes a gente pode cair no erro de achar que é apenas uma responsabilidade dos líderes serem líderes, mas também é responsabilidade da igreja se submeter à liderança e cobrar os líderes naquilo que são os aspectos bíblicos de uma vida, uma vida cristã. Pode perceber, muitas vezes em algumas assembleias, às vezes os membros votam, como acontece muitas vezes até para deputado federal, estadual, distrital, no caso aqui do Distrito Federal, para senador, vota e nem lembra em quem votou e os motivos pelo qual levou a pessoa a votar em determinado candidato. Muitas vezes numa assembleia onde há uma votação de lideranças, de presbíteros, diáconos ou até mesmo de líderes ministeriais, muitas vezes as pessoas acabam votando nesses líderes, não prestando atenção na vida cristã dessa pessoa, na família dessa pessoa, se esse líder, esse futuro líder realmente irá ser alguém que resplandece a glória de Deus e que ensina e que está preparado a ensinar, que está preparado a praticar a liderança cristã. E aí muitas vezes esse líder, até mesmo neófito, acaba surgindo dentro da liderança da igreja, mas ele não está pronto e muitas vezes ele não é cobrado pela igreja a confrontar esse líder, a ele ser uma pessoa que ama a Jesus e que resplandece isso para os seus liderados. Então eu achei muito legal essa parte, porque o Mark ele joga a responsabilidade de uma liderança bíblica saudável não somente nas costas dos líderes, mas principalmente na igreja.
Então a igreja ela precisa observar se o líder A ou B realmente é um homem de Deus, alguém que resplandece a graça, o amor de Cristo, alguém que é capacitado no ensino da palavra de Deus. Então é lógico, nem todos os líderes vão ensinar, vão trabalhar com ensino, né? vão à frente, irá pregar, mas é necessário que esse líder tenha um conhecimento das Escrituras, que ele conheça a palavra de Deus, que ele domine essas Escrituras. A gente vai falar disso mais para frente. Então, uma liderança bíblica na igreja. É interessante que o cristianismo ele sempre viu a necessidade de autoridades, de ter autoridade, seja ela no âmbito da família. Então, no âmbito da família, nós temos no seio familiar uma pirâmide, por assim dizer, de autoridade, mas essa pirâmide é muito mais, não é baseada em um totalitarismo, mas ela é baseada em funções dentro da família. E é assim também dentro da igreja. Todos, por exemplo, no seio da família, têm o mesmo grau de importância para Cristo, contudo, desempenham papéis diferentes dentro do âmbito familiar. Então é importante entendermos isso, porque muitas vezes a pessoa acha que há um machismo, há um feminismo, há uma guerra dentro da família com relação a isso. Não, quando a Bíblia trata que o homem é o cabeça, é porque há uma responsabilidade do homem em cuidar da sua esposa, em cuidar do seu filho. Quando a Bíblia fala que a mulher é auxiliadora idônea, é porque a Bíblia está colocando essa mulher como alguém que vai trabalhar em cooperação no ministério de liderança do seu marido. Então, não é escalonado simplesmente por um grau de hierarquia, mas principalmente por um grau de objetivo e de papel dentro do âmbito familiar. E aí a gente tem um segundo grau, que é o grau da igreja, por assim dizer. Quando o grau, não no sentido assim de hierarquia também, não é apenas para a gente pensar sistematicamente, né? Então, no segundo momento, o Mark vai falar dessa liderança dentro da igreja. E aí funciona da mesma forma. Muitas vezes a pessoa acha que o pastor, o presbítero ou o colégio de líderes é o órgão máximo de uma igreja e eles têm maior importância dentro da igreja. E não. Na verdade, cada pessoa vai desenvolver um papel, um dom que Deus determinou dentro da igreja. Mas todos têm o seu grau de importância igual. Todos são iguais com relação à sua importância dentro do corpo de Cristo. Cada um vai desempenhar um papel diferente dentro da igreja. Então, o que lidera não é maior do que a pessoa que está, por exemplo, trabalhando ali na porta, recebendo as pessoas. Não. Aliás, muito pelo contrário. O que muitas vezes tem um grau de evidência, por assim dizer, por estar na frente, enfim, a gente às vezes tem essa visão distorcida, na verdade, muito mais será cobrado. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior do reino dos céus precisa ser o menor. E aí, num terceiro âmbito, a gente tem o âmbito da sociedade. Então, Romanos 13 vai falar sobre a liderança governamental, vai falar que Timóteo vai falar que nós devemos orar pelos líderes, Tito vai falar que nós devemos, Paulo escrevendo a Timóteo, a Tito, vai dizer que nós temos que orar pelos líderes, orar pelos governantes, para que venhamos ter paz. E hoje existe um movimento, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, de um movimento irresponsável de levante contra os líderes governamentais. E aí, quando eu falo de levante, eu estou falando de realmente rebeldia, tá? Isso não quer dizer que você tem que se agradar, não, fulano é o prefeito, por exemplo, da nossa cidade, então tudo aquilo que ele falar eu tenho que acatar e abaixar a cabeça. Não, você pode discordar, você pode realmente falar, olha, isso está errado, principalmente quando esses pontos de uma política de um governante vai contra os princípios bíblicos. Aí sim nós devemos realmente enfrentar esses princípios que a pessoa muitas vezes tem, mas não passa pelo grau da rebelião, não passa pelo grau, por exemplo, desculpa a expressão, do xingamento, do desacato. E é hoje o que nós vemos cristãos se comportando de forma a desacatar, de forma a desonrar um líder. E isso é muito perigoso. Então,
existe uma linha, e essa linha não é tênue, essa linha é muito bem distinta entre uma pessoa não aceitar no sentido de não concordar com uma prática política, com uma forma da pessoa falar, dizer alguma coisa que vai contra a Bíblia, ou mesmo uma prática que a pessoa, muitas vezes não é contra a Bíblia, mas a pessoa não gosta daquele tipo de prática. Isso é normal, mas essa oposição, mas a rebelião, ela é pecado. Então, no âmbito da sociedade, a gente precisa tomar bastante cuidado. Nesse ambiente polarizado que nós estamos vivendo, a gente muitas vezes pode cair na armadilha dessa ideia pecaminosa de que o crente precisa tomar um partido, né? Não, a única bandeira da igreja é Cristo Jesus. Então, as pautas governamentais, nós vamos se opor quando elas se opõem à palavra de Deus, e nós precisamos se opor de forma radical. E hoje é interessante porque a igreja ela está totalmente perdida nisso. Nós vemos crentes, por exemplo, esses dias eu estava observando um crente falando: eu sou um progressista, né, por assim dizer. Mas a pessoa sabe o que é um progressista? É lógico que tem pautas no progressismo que são pautas relevantes, por exemplo, um maior cuidado ao meio ambiente, um maior cuidado com os pobres, enfim, são pautas do progressismo, né? Mas, por exemplo, dizer que sou um progressista vai também dizer que você, por exemplo, é a favor do aborto, ou que você também é a favor de casamentos homoafetivos, ou que também você é a favor dessas pautas que vão totalmente contra a Bíblia, como, por exemplo, a legalização das drogas. Então, precisa se tomar cuidado, porque é por isso que nós não devemos tomar um partido. Nós devemos ir contra essas coisas que muitas vezes são contra a palavra de Deus. E aí os crentes não se posicionam, né? A coisa fica no ambiente ali afastado e tal, né? Então a gente precisa se posicionar. Mas vamos lá, caminhando no nosso estudo. Então, como é que acontece a organização de uma igreja? A Bíblia ela não tem um manual dizendo: olha, a igreja precisa ser assim, 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 assado. Tanto que a gente tem N maneiras de se organizar uma igreja. Então, nós temos o sistema congregacional, onde, por exemplo, a assembleia, por assim dizer, ela tem um papel fundamental dentro de todos os processos da igreja. Então, tudo que é feito na igreja precisa se passar pelo crivo da assembleia, né? Então, numa ideia congregacional purista, por assim dizer, até você tirar um piano de um lugar e substituir esse instrumento por um outro instrumento, é necessário passar pelo crivo de uma assembleia. Então, muitas vezes essas igrejas têm assembleias a cada 1-2 meses, né, para essas tomadas de decisão. A gente vai ter, por exemplo, o sistema episcopal, onde tem uma figura central ali, né, pode ser um pastor, um bispo, um apóstolo, e aí toda a liderança está concentrada nessa pessoa. Então o que essa pessoa diz acaba sendo o preceito principal, e isso vai ramificando para as outras escalas, para as outras hierarquias, para dentro da hierarquia episcopal. Então vai ter o pastor principal, aí vai ter o vice-pastor, e aí vai ter o colégio de presbíteros, aí vão ter os diáconos, aí vão ter, assim, num grau de hierarquia, né? Então, para eu me tornar um pastor, eu preciso ser um evangelista, depois um diácono, não sei se essa é a ordem, tá? Evangelista, diácono, presbítero, segundo pastor, e aí pastor principal. Então, esse é o sistema episcopal, né? E aí a igreja não tem um papel, ela apenas está ali, né? A igreja que eu falo, os membros em si, eles estão ali observando todo esse sistema acontecendo. Então, nós temos esse sistema, o episcopal. E a gente tem também sistemas híbridos. Por exemplo, o sistema da cristã evangélica é o que a gente chama de democrático representativo. Então, antes de falar do democrático representativo, nós temos o presbiterianismo, né? Em que o colégio de presbíteros, né, existe um presbítero ali, que no caso muitas vezes é a figura do pastor, mas o colégio de presbíteros é o poder máximo muitas vezes daquela igreja. Então, as decisões tomadas pelo colégio de presbíteros
de presbítero vai refletir e irradiar sobre toda a igreja. Então não está a liderança centrada numa figura central, mas sim no colégio de presbíteros, e aí a coisa acaba irradiando. Tanto que, por exemplo, existem igrejas que têm esse sistema presbiteriano, que, por exemplo, a eleição de um pastor não acontece por meio da votação da igreja, mas acontece pela eleição do colégio de presbíteros. Lembra um pouco um sistema parlamentarista, né? Onde existe o parlamento em si tem esse poder, essa força de eleger ali o primeiro-ministro. É mais ou menos assim no sistema no presbiterianismo, tá? E a gente tem o sistema da nossa igreja, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que é o sistema que a gente chama de democrático representativo, onde existe um colégio de líderes, em algumas igrejas se chama diretoria ou conselho espiritual, né? Cada igreja, muitas vezes, nossa, vai ter um nome diferente, ou MEAL, né? Mesa Executiva Administrativa Local. E aí, esse colégio de líderes tem autonomia em certas decisões, e grande parte das decisões, mas as decisões que envolvem uma mudança na igreja, por exemplo, a compra de um terreno, a eleição de um pastor, uma decisão que envolva uma grande oneração por parte da igreja, né, financeira, elas precisam passar pelo crivo da Assembleia. Então tem um corpo que representa, né, tem líderes que representam, e tem aí por baixo, dentro desse escopo por baixo, tem uma igreja, né, que está ali, que precisa tomar essas decisões, e a igreja é quem muitas vezes escolhe esses líderes. Então, a gente tem esses modelos, só trouxe a fim de a gente entender um pouquinho, mas a gente não vai ter um modelo específico, né? Por isso que nós vamos ter aqui princípios. Alguns princípios precisam ser seguidos quando a gente pensa em liderança cristã. E aí, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, vou abrir aqui a minha, Mateus capítulo 18, que é um texto bastante conhecido. A partir do verso 15, vai dizer, né? Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o. Em particular, se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se você ouvir, mas se não o ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então a gente observa, meus irmãos, o seguinte: dentro desse texto aqui, uma liderança bíblica saudável dentro da igreja, ela precisa ser compartilhada pela igreja, tá? Então a gente vê aqui que o órgão máximo, por assim dizer, do corpo de Cristo, por assim dizer, né, é a igreja reunida, né? Então a igreja precisa participar de forma proativa nas decisões da igreja. A gente vê aqui a decisão de se excluir uma pessoa. Então quem exclui aqui, no caso Jesus está falando, quem exclui essas pessoas? É o conselho espiritual, é a mesa administrativa, ou o próprio pastor numa decisão monocrática? Não, quem exclui é a igreja. A igreja participa desse processo de exclusão dessa pessoa. O que Jesus está demonstrando aqui? Que é importante que a igreja, como um todo, participe. Quando eu falo igreja, cada um de nós participe desses processos que acontecem dentro da própria igreja. É importante isso, né? Nós entendermos isso, porque muitas vezes a gente entrega, por exemplo, por mais que tenha uma liderança colegiada que é quem cuida de todas essas decisões, muitas vezes a igreja não, vou descansar aqui porque tem uma liderança que está cuidando disso. Não necessariamente, nós temos que participar proativamente dessas decisões. É interessante também quando nós olhamos Atos capítulo 6, Atos 6,
vai falar de uma questão que estava acontecendo. Porque muitas vezes o que muitas pessoas alegam, quando o apóstolo Paulo até fala em Corinto dos superapóstolos, são que essas pessoas, que certas pessoas dentro da igreja têm uma autoridade espiritual maior do que outras pessoas, e aí essas pessoas poderiam tomar essas decisões. Então Atos capítulo 6 mostra uma situação, né? Exatamente como acontece essa força que os apóstolos tinham, né? Diz lá, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, consagremos-nos à oração e ao ministério da palavra. Então, o próprio colegiado de apóstolos, essa aqui é a questão que estava vendo o problema das cestas básicas, por assim dizer, das viúvas, né? Entre as viúvas gentílicas e as viúvas judias, que estava vendo esse problema, precisava se resolver, a igreja chama os apóstolos para resolver, e os próprios apóstolos dão uma diretriz, mas quem acaba tomando a decisão é a igreja. Então a igreja deveria escolher 7 pessoas, 7 diáconos que iriam cuidar desse processo. Então, mais uma vez, a participação da igreja. Havia um problema, os apóstolos tomaram a iniciativa de trazer uma solução, mas a solução final vinha por parte da igreja. Então é importante, uma igreja saudável tem uma liderança bíblica, é uma igreja que participa no sentido dessa liderança da igreja, né? Não é uma igreja que se exclui e fala, não estou aqui, não conte comigo. Não, ela está ali, ela participa, ela se envolve. E é importante isso porque Apocalipse capítulo 21, porque tem muita gente que confunde, né? Apocalipse capítulo 21, verso 14, tem muita gente que confunde isso, né? Hoje a gente vê um movimento de apóstolos, de pessoas que se autodenominam quase semideuses, né? Que têm o poder, inclusive, de distorcer a palavra de Deus. Eu acho que já até comentei com os irmãos uma vez que eu estava ouvindo um programa de rádio e um desses super apóstolos falou na rádio, né? Leu um texto de 1 Pedro e ele falou assim, olha, de apóstolo para apóstolo, referindo-se a si como apóstolo e se referindo ao apóstolo Pedro. De apóstolo para apóstolo, eu não concordo com aquilo que Pedro falou. Aí, se esse camarada realmente fosse um apóstolo dos 12, né? E quando a gente vê a escolha de Matias, a gente vê que existia alguns critérios para ser escolhido apóstolo, e um deles era ter participado de todo o ministério de Jesus, vista sua morte e ressurreição. Se essa pessoa realmente fosse um apóstolo, ela poderia entrar em discordância com Pedro nessa questão de doutrina, por assim dizer, né? Mas ela não é um apóstolo. Não existe esse grau de autoridade máxima dentro da igreja, né? Essa pessoa que vai ditar a doutrina bíblica, a pessoa que vai ditar como a igreja vai caminhar, não. Isso está descentralizado para toda a igreja. E até mesmo, por exemplo, quando é apresentado, muitas vezes por um líder, por um pastor, uma nova doutrina, ela não pode ser imposta pela liderança para a igreja. Ela precisa ser absorvida e ela precisa ser promulgada pela igreja, pelo corpo de Cristo, tá? Por isso que em Apocalipse 21:14 vai dizer algo que é bem interessante, né? Será que todos esses apóstolos que nós vemos por aí são apóstolos mesmo? Olha só que interessante, na descrição da Nova Jerusalém vai dizer o seguinte: a muralha da cidade da Nova Jerusalém tinha 12 fundamentos. Quem são esses fundamentos? E sobre esses fundamentos estavam os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, é muito claro, né, que é lógico que você pode entender esse texto de duas maneiras.
uma maneira literal e uma maneira figurada. A maneira literal seria que realmente a Nova Jerusalém vai ter esses 12 fundamentos e terão ali o nome dos 12 apóstolos. Ok? Beleza, né? Aí vai depender da sua escatologia. Se você for pré-milenista, você tende a ver esse texto como sendo algo mais literal. Se você for amilenista, você tende a ver esse texto, aí pré-milenista, milenista, a gente entra em outra hora, o que realmente significa, né? Mas se você for amilenista, por exemplo, você vai entender que esse texto não é literal. Mas mesmo assim, a ideia dos 12 apóstolos continua, porque para o amilenista ele vai entender que esse texto, essa Nova Jerusalém, é a igreja de Cristo dos dias atuais. E que esses 12 fundamentos realmente são os fundamentos dos apóstolos, a doutrina do Novo Testamento, que é baseada em quê? Nos escritos apostólicos, né? Então, ou seja, toda a doutrina baseada do Novo Testamento, baseada naquilo, lógico, que Jesus disse, né? Mas na interpretação que os apóstolos fizeram em cima daquilo que Jesus disse, por assim dizer, né? Então, é o conjunto de coisas, né? O amilenismo vai entender que ele está se referindo aqui, esses 12 apóstolos, se referindo à era em que nós vivemos, a era da igreja. Ficou claro? Espero que sim. Então, fica muito evidente na Bíblia que não existe esse poder centralizador, tá? Não existe, por exemplo, uma ditadura, um império, né? Onde existe um imperador dentro da igreja. Não. Não existe aquele que manda dentro da igreja. Não. Essas decisões, sejam elas doutrinárias, sejam elas até de futuro da igreja, elas precisam ser promulgadas pela igreja de Cristo. E aí, continua algo que é bem interessante, né? Se a gente olhar lá 1 Coríntios, capítulo 3, fugiu aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. Do verso 3 ao 5. Vai dizer assim, né? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outros dizem eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, ele até continua no versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele está falando exatamente sobre essa ideia de que não existe um poder centralizado em uma pessoa ou até mesmo em um grupo de pessoas dentro da igreja. Esse poder é descentralizado em por toda a comunidade. Então é importante isso, porque isso joga a responsabilidade para mim e para você na atuação dentro da igreja. A responsabilidade da sã doutrina não pode ser apenas de uma liderança, mas de todo o conjunto da igreja, tá? 2 Timóteo, a gente vai ler bastante aqui os textos, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, quem se rodeará? Se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tá? Então, a gente percebe aqui que a igreja acaba aceitando uma falsa doutrina e aí acaba descarrilhando todo o trilho do evangelho, por assim dizer. E aí é por isso que a igreja ela precisa ser contundente e ficar atento
atenta àquilo que, por exemplo, se é pregado, aquilo que, por exemplo, se é ensinado, aquilo que, por exemplo, deve se falar, até mesmo às vezes uma palavra que é dita ou algo que é ensinado e às vezes não ficou muito bem esclarecido. Quem fiscaliza é a igreja, quem fiscaliza é o povo de Deus. Eu lembro uma vez em que eu estava dando aula, inclusive na Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia, e aí uma irmã veio falar comigo a respeito de algo que eu havia dito. Ela veio falar: pastor, aquilo que você falou é realmente desse jeito que você... Porque eu entendi assim, assim, assado. Aí eu falei: vixe, não é assim não. Eu quis dizer isso, 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 isso. Mas se eu entendi, mas se você entendeu dessa forma, no próximo estudo eu vou melhorar a minha explicação para que não fique dúvida, né? E aí eu tive que esclarecer, falar: olha, meus irmãos, com relação ao assunto tal, na semana passada eu disse isso, mas eu acabei me expressando de maneira equivocada. Eu quis dizer era isso, 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 assim, assim, assado. Entendeu? Se aquela irmã não tivesse conversado comigo e pedido esse esclarecimento, talvez uma falsa doutrina teria sido ensinada dentro da igreja. Entendeu? Mesmo sem eu querer, não foi a minha intenção, mas havia sido interpretado de forma errônea. Então, a igreja ela precisa estar atenta a isso. Porque uma vez que a igreja validou, se eu falo, por exemplo, alguma coisa e a igreja não ficou atenta com aquilo que eu disse, o negócio passa, pronto. Aquilo se torna muitas vezes uma verdade, porque o silêncio da igreja com relação a uma falsa doutrina valida a falsa doutrina como sendo verdade. Dá para entender? Então a gente precisa ficar muito atento. 2 Timóteo vai falar exatamente sobre isso. É interessante que as pessoas às vezes podem confundir achando que a igreja ela tem a igreja ela é feita, ela é liderada pela democracia. Não, a igreja é uma democracia. E na verdade não é bem assim. A Declaração de Cambridge de 1648, ela fala algo que é muito interessante a respeito do governo da igreja, né? E como acontece o governo da igreja, como acontece o estilo governamental da igreja. É uma democracia? É uma tirania? É uma monarquia, por assim dizer? Então, essa Declaração de Cambridge de 1648 vai nos ensinar algo que é bem importante a respeito de como funciona a liderança e como funciona o governo dentro da igreja. Então, ele diz assim: o governo da igreja é um instrumento... aliás, o governo da igreja é uma mistura de governos, e assim tem sido reconhecido muito antes de ouvirmos falar do termo independência. No que diz respeito a Cristo, o Rei e cabeça da igreja, ao soberano poder que reside nele, é exercido por ele. Então, o governo é uma monarquia. Então, quando a gente olha no aspecto de Cristo, a forma de governo, como Cristo é o cabeça, como Cristo é o soberano, como Cristo é quem governa a igreja, então, nesse prisma, a igreja ela é uma monarquia, né? Onde Cristo reina. Eu até gosto de usar o termo uma teocracia, né? Onde Deus é quem governa, onde Cristo é quem governa. Vou inventar aqui uma expressão, não sei se tem uma cristocracia, né? Cristo é quem governa a igreja, Cristo é quem reina. Então, no primeiro momento, a gente poderíamos olhar na ótica da monarquia. No que diz respeito ao corpo, à irmandade da igreja e ao poder de Cristo outorgado a eles, o governo da igreja parece uma democracia. Porque, da mesma forma, ao mesmo tempo, Cristo dá esse poder, ele outorgou poder à igreja e autoridade para ser exercida dentro do reino de Deus. Então, por um outro lado, a gente tem a monarquia e por outro lado nos é dado esse poder, e aí nós poderíamos entender como se fosse uma espécie de democracia. E aí no que concerne aos presbíteros e ao poder confiado a eles, o governo da igreja é uma aristocracia, ou seja, um conjunto de líderes que também trabalham e atuam como liderança dentro da igreja. Então percebe? Não dá para a gente abraçar, colocar uma caixinha e falar: não, a igreja é assim, a igreja é assado. Na verdade, a igreja ela tem um movimento, mas quem acaba participando de todo são todos
e tudo ao mesmo tempo, né? Então nós temos Cristo quem governa, mas que outorga essa autoridade à igreja. A igreja elege líderes que também exercem essa liderança, que também acabam sendo outorgados por Cristo. Lembra aquilo que nós lemos lá em Mateus capítulo 18, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então a igreja, Jesus dá autoridade, a igreja exerce essa autoridade, outorga essa autoridade a líderes, e aí fica uma ideia cíclica, né? E aí, quando a gente olha Hebreus, capítulo 13, verso 17, Hebreus 13, 17, a gente vê um outro fator, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria, não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, Hebreus começa falando, olha, obedeça aos seus líderes, ou obedeça aos seus guias, né? Eu gosto dessa tradução que fala obedeça os seus guias, sejam submissos a ele, ou seja, acatem a sua liderança, sejam pastoreáveis, né? E eu acho até interessante porque ele fala, pois eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, eu como pastor, o líder que está à frente, ele vai prestar contas daquela pessoa, né, que ele está ali cuidando, que ele está ali pastoreando, né? E aí ele vai falar, né, que eles possam fazer isso com alegria. E aí eu quero deixar a pergunta para você. Você é uma ovelha pastoreável? Eu sou uma ovelha pastoreável? Eu sou alguém acessível a esse pastoreio do meu líder, do meu pastor, do presbítero? Eu sou alguém que realmente estou disposto a ouvir e a participar e a acatar aquilo que está sendo dito? Tem muita gente que é insubmisso. Tem muita gente que não se deixa ser pastoreado. E aí é um problema esse tipo de pessoa dentro da igreja, porque a pessoa não está disposta a ser cuidada. E quando eu falo isso, não é simplesmente quando um pastor vai lá e determina algo e você faz. Não, mas é alguém que se deixa se envolver dentro de um relacionamento de liderança, né? Então é alguém que procura, é alguém que está sempre procurando o seu pastor, o seu líder, falando, olha pastor, ora por mim, eu estou passando por isso, será que você podia um dia ir em casa, será que a gente poderia conversar? Ah pastor, eu queria marcar uma hora com o senhor no seu gabinete para a gente conversar um pouco. É importante, muitas vezes a ovelha, ela fica esperando o pastor ir atrás, né? Mas olha quantas pessoas são, só falando da Igreja Cristã Evangélica de Ceilândia, né? O pastor não consegue ter essa onisciência, não tem uma bola de cristal para saber tudo aquilo que está acontecendo. Então é importante que você como líder, você como ovelha, você que está sendo pastoreado, como eu sou, procure de tempos em tempos o seu líder para falar, olha, eu preciso prestar contas da minha vida. E aí, para terminar, Efésios capítulo 4, verso 11 a 13, encerra esse tempo de estudo falando algo para nós que é muito importante. Efésios capítulo 4, 11 a 13, vai falar assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como visto ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele fala de uma série de figuras, né, que exercem liderança dentro da igreja, né? No versículo 11 ele vai falar de apóstolos, ele vai falar de profetas, ele vai falar de evangelistas, ele vai falar de pastores, ele vai falar de mestres, pessoas que exercem por causa do seu dom, não por causa simplesmente de uma eleição ou porque foi determinado, mas porque ele tem esse dom e a igreja reconhece, por exemplo, que esse pastor ele tem um dom para estar ali, então a igreja outorga essa autoridade a ele, né?
E aí esses líderes, eles exercem o pastoreio visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, uma liderança bíblica saudável, ela vai zelar não pelo status, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou profeta. Não, ele vai zelar por uma coisa só, para que o crente seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. Bem, por hoje é isso. Nós vamos continuar ainda nesse assunto de liderança bíblica por mais alguns encontros. Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e que realmente o que fica para nós é que possamos participar de forma mais proativa dentro da igreja, dentro das necessidades da igreja, e possamos ajudar os nossos líderes a que eles alcancem esse objetivo, que é o aperfeiçoamento dos santos. Um forte abraço, Deus abençoe, até mais.